Hoje a gente vai falar do Skilled Regional Visa, que é o 489 e o 887, certo? Alexandra, eu tenho algumas perguntas para a gente começar introduzindo, falar um pouco do conceito desse visto para as pessoas entenderem. E umas perguntas que envolvem o processo. Mas para quem está com a gente aqui na live, gente, fiquem à vontade de fazerem perguntas. Acho que essa é a ideia, né? Até melhor porque a gente quer mesmo ajudar, trazer informação para vocês. Então, se vocês participarem, mandar perguntas, eu acho que fica até mais interativo e mais legal mesmo para a gente saber quais são as dúvidas, né? Tá. Alexandra, fala pra gente, por favor, o que é o Skilled Regional Visa, o Subclass 489. Bom, esse visto, ele não tá mais eletivo, ninguém mais consegue ser convidado por ele, mas tem muita gente atualmente que está no visto 489, então acho que para essas pessoas é que essa live vai ser mais importante, né? Para entender o que fazer a partir disso. Bom, o 489 é o antigo 491, e ele é um visto provisório, mas que tem um caminho para residência permanente. Então, basicamente, quando você aplicava pelo Skill Visa para um 489, era pelo sistema de pontuação, você era convidado pelo Estado. E a partir desse visto, você tem 4 anos de validade desse visto para fazer o teu caminho para residência permanente, que é o outro visto que a gente vai falar hoje, que é o 887. Entendi. Tá. Então, já pegando esse gancho, qual a relação entre o 489 e o 887, para a gente entender? Tá. Então, basicamente, o 489 ele é um visto temporário, né, provisório. Assim que você preencher os requisitos de morar 2 anos numa área regional e trabalhar 1 ano full-time, você pode aplicar para o visto 887, que é a residência permanente. Tá? Então, é um visto provisório que depois você consegue aplicar para residência permanente. Entendi. Então, só para eu entender, as aplicações para o visto 489, elas não estão abertas no momento. Então, igual você falou, seria para quem já está nesse visto. Isso mesmo. O que acontece? Em novembro de 2019, a imigração substituiu o visto 489 pelo visto 491, que é o que nós temos atualmente, e mudou um pouco as regras, né? Por exemplo, esse 489 era um pouquinho mais benéfico. Você morava 2 anos na área regional e só tinha que trabalhar 1 ano full-time dentro desses 2 anos para poder aplicar para residência. E aí deu uma modificada que a gente vai falar em outra live. Eu não vou aqui já roubar a outra live. Tá. E, por exemplo, se eu estou nesse visto, se eu estou no 489, o que eu devo fazer para seguir o caminho da residência? Bom, então, basicamente, se você está no 489, esse visto vai ter uma condição de que você tem que morar na área regional. Então, por exemplo, você está em Meilen, você não está na área regional. Mas vamos dizer que você estivesse aqui em Adelaide. Fui convidada, bom. Se você está no 489, você tem que morar durante todo o período do visto 489 numa área regional. Então, se você foi convidado aqui em South Australia, mora aqui todo esse tempo. Quando você completar 2 anos de residência aqui na área regional e tiver 1 ano trabalhado full time, então pelo menos 35 horas, tá? Não precisa ser as 38, pode ser pelo menos 35 horas. Aí sim você vai ter preenchido os requisitos para entrar com o visto 887. Então, o 489 ainda vai estar vigente, mas você vai ter aplicado para residência permanente e vai aguardar enquanto não sai essa resposta da residência permanente. Ok. Se eu estou atualmente no 489, por ter acontecido essa mudança do 489 para o 491, eu preciso migrar para o 491 ou eu permaneço no 489? Não, você não precisa emigrar para esse outro visto, até porque, como eu tinha dito antes, o 489 acaba sendo bem mais benéfico, porque só vou entrar um pouquinho num assunto da live posterior, né? Só para entenderem a diferença, senão vai ficar talvez meio confuso para quem não sabe. O 489, então, ele dizia, você tem que morar 2 anos na área regional e 1 ano full-time de emprego, né? De trabalho. No 491 é um pouquinho diferente, você tem que morar e trabalhar 3 anos na área regional e cada um desses 3 anos você tem que ter um tax return equivalente a pelo menos 53.900. Então, vê que mudou e
né, o 489 era um pouco mais benéfico. Então, agora, quem entrar para o 491 vai ter que ficar um ano a mais no mínimo e tem que cumprir os requisitos pelos 3 anos de tax return, diferente do 489, que era só um ano full-time, sem nenhum requerimento de valores específicos. Ah, entendi. Então, definitivamente o 489 é mais positivo, né? Era mais benéfico. Mais fácil. É. Ok, tá. Quais são as etapas para esse visto, para o 489? Vamos dizer, né, para uma pessoa que está iniciando aí, que ela já teve uma consulta com você, ela sabe que ela é eligible, quais seriam as etapas? Bom, o 489, quando ele ainda existia, né, quando você ainda podia ser chamado, ele era exatamente igual ao 491 ou 190. Você precisava ter um skill assessment, você precisava ter inglês, ter pontuação para ser chamado pelo Estado. Então, a etapa do 489 era fazer uma expression of interest, fazer state nomination e depois fazer a visa application. Já o 887 só vai ter uma etapa, né? Uma vez que você preencheu os requisitos para o 887, que é morar 2 anos na área regional e ter trabalhado 1 ano full time, você pode aplicar direto para residência permanente. Legal. Agora, uma coisa que acho que todo mundo quer saber, né? Fica assim, tá, mas quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou investir? Nem falo que é um gasto, mas um investimento, né? Quanto seria o custo? Bom, para você aplicar para o 887 hoje, o custo não é tão significativo, né? O investimento maior foi feito no 489, que era o Skill Visa. E aí, para passar para residência permanente, se você for o aplicante principal, você vai gastar $425 mais 1,4% que a imigração cobra do cartão de crédito. Lembrando que essas são as taxas válidas hoje, né? Normalmente, depois que troca o ano fiscal, eles tendem a alterar, mas hoje é 425 para o aplicante principal. Qualquer aplicante com mais de 18 anos vai pagar $210 e aplicantes com menos de 18 anos vão pagar $110. Entendi. Tá. Então, na verdade, a caminhada para o 887 não é tão cara assim, né? Tranquilo. Não, Na verdade, o maior investimento foi feito antes. Exato. Quando você foi aplicar para o Estado, porque aí sim você pagou tudo igual, né? Igual 190 e o 489, você tem que pagar para o Skill Visa primeiro. Mas, para ir para a residência permanente, depois não é um investimento muito caro. Tá. Você poderia dar para a gente mais ou menos um average de quanto a pessoa gastaria? Suponhamos que ela está aplicando para o 489. Mais ou menos, qual seria o investimento? Só para a gente, porque às vezes quem está aqui na live não assistiu, né? Não esteve com a gente nas lives anteriores, talvez a primeira vez que está aqui com a gente, não tem muita ideia de quanto seria o investimento. Só para dar uma ideia para a galera que está aqui com a gente. Tá. Como o 489 ele não está mais chamando ninguém, esse investimento já foi feito no passado, né? Não tem ninguém atualmente que vai ser chamado para um 489. As pessoas que estão no 489 já foram chamadas anteriormente, então esse investimento já foi feito, tá? O investimento que eles vão ter que pensar agora, quem está no 489, é justamente para o 887, que vai ser a residência permanente, e são esses valores que eu falei agora. Então, não é nada muito expressivo, né? Quando você aplica, de repente, para um Skill Visa, hoje, você gasta em torno de 4.115 para o aplicante principal, 2.060 para o aplicante secundário e 1.030 para o aplicante que tem menos de 18 anos. Então, agora, nessa fase, você não vai mais ter um investimento substancial, né? Vão ser valores pequenos mesmo. Tá. Quanto leva, qual é o tempo para aprovação do visto? Eu sei que isso às vezes é uma coisa difícil de falar, né? Porque quando lida com imigração é difícil a gente saber quanto tempo. Mas uma estimativa, assim, quanto tempo? Pela sua experiência. Então, na verdade, o 887, ele tem um tempo de processamento, se a gente olhar lá na imigração, de até 22 meses. Então, pode ser que leve quase 2 anos para o teu visto ser aprovado. Mas, tem gente que às vezes é aprovado em 5 meses, tem gente que é aprovado em menos de 1 ano. Então, assim, depende muito, né? A imigração, ela tem lá um tempo de processamento, mas esse tempo de processamento é relativo, né? Para algumas pessoas vai mais rápido, para outras nem tanto. De qualquer forma, a estimativa hoje da imigração é de 22 meses. 22 meses, beleza. Tá.
eu acho que essa pergunta que eu tenho aqui você já respondeu. Preciso fazer Skills Assessment para poder ser elegível para estes vistos? Para o 489, sim. Para o 887, você já vai ter passado pelo processo. Então, não mais, né? Exatamente isso. Você não vai precisar refazer o Skill Assessment, porque o único requisito para você aplicar para residência permanente, além de você ter morado 2 anos na área regional e trabalhado 1 ano full-time, vai ter também um único outro requisito, que é o inglês. Você ainda vai ter que comprovar que você tem um inglês funcional, mas fora isso, não tem mais pontuação, não tem mais questão de idade, não tem mais skill assessment, não tem o substancial do skill visa já foi preenchido anteriormente. Então a imigração não quer mais saber se você tem skill assessment nem nada. Tá. Quando você fala do inglês que tem que comprovar ainda que você tem um inglês competente, mesmo então para aplicação da permanência do PR, da permanência residente, tem que ter o inglês, tem que comprovar o inglês. Mesmo depois de já ter feito todo o processo, eu ainda tenho que provar que eu tenho um inglês competente. Mas daí não é o competente, é o funcional. Ou seja, o inglês mais baixinho. O equivalente a 4,5 no IELTS. Então, assim, não é um inglês que você vai ter que estudar, que, nossa, né? Vou ter que passar numa prova difícil. Toda prova difícil você já fez antes. Então, agora vai ser só functional mesmo. É só, assim, para imigração ter certeza que você tem o inglês básico. E aí são todos os aplicantes que têm mais de 18 anos, tá? Tá, beleza. Ok, eu acho que a próxima pergunta que eu tinha aqui, a gente acabou respondendo, que era a questão da exigência do nível de inglês. Então, a gente acabou de falar sobre isso. Existe uma lista de profissões específicas para poder aplicar para estes vistos? Para o 489 existir, que é a lista da imigração. Então, quando você foi chamado para o 489, você obrigatoriamente tinha que estar na lista da imigração a sua ocupação. Agora, para o 887, você não precisa mais nada, né? O 887 nem pede que você tenha trabalhado na sua ocupação. Ele diz 1 ano de trabalho full-time. Então, independente do que você fez, se foi full-time, tá tudo certo. Beleza. Se a lista de profissões mudar enquanto eu estiver nesse visto, eu teria algum problema? Nenhum. Eu já estou nesse visto. Pois é. Quando você já está no 489, você já passou todas as fases que né, poderia ter alguma mudança substancial, sair da lista e você não ia mais poder aplicar para esse visto. Mas uma vez que você está no 489, você já foi avaliado pelo Estado. O Estado queria alguém que estivesse na sua ocupação. Então, uma vez que você está no 489, está tudo certo. O 887 não vai pedir nenhuma ocupação específica. Legal. E qual seria a idade limite para aplicar para o visto? Tá. Para o 489, era até 45 anos de idade. Você já deve ter aplicado. Se você tem hoje 47, 50, 60 anos, não importa, né? Uma vez que você está no 489, se preencheu os requisitos do Estado, é só trabalhar 2 anos e ter 1 ano full-time que você consegue a residência permanente, independente de idade. Beleza. Só uma dúvida, até acho que eu mesma assim me pergunto. Eu cumpri todos os requisitos e eu já apliquei o visto. Se houve alguma mudança, isso não interfere, porque eu já apliquei o visto. Isso, mesmo que eu ainda exatamente. não tenha recebido a resposta, né? O visto não foi granted ainda, não foi aprovado, mas eu já apliquei, eu já mostrei todos os requerimentos. Então, eu não tenho problema. Não. Uma vez que você aplicou o visto e você tinha todos os requerimentos necessários na época que você aplicou, se eles modificarem a lei, você não vai ser afetado, né? A lei vai continuar vigendo para o dia que você aplicou o visto. Ok, beleza. Ok. Em questão da elegibilidade do 887, eu posso incluir um dependente enquanto eu estiver no visto? Então, talvez meu parceiro, meu filho, eu posso incluir um dependente? Tá, se você estiver no 489 e essa dependente não te... Se você estiver no 489 você tem esse dependente,
tudo certo, segue tudo igual, é teu dependente, né? Agora, por exemplo, vamos dizer que você está no 489 e conhece uma pessoa aqui, né? Durante esses 2 anos antes de aplicar para o visto. E você vai aplicar para o visto, o que vai acontecer? Você vai ter que comprovar que vocês realmente têm uma relação, né? A mesma coisa para qualquer visto. Vocês têm que mostrar ou 12 meses de habitação, ou que vocês casaram, que vocês têm uma defect relationship. Então, esse vai ser basicamente o mesmo critério de qualquer outro visto. A pessoa vai poder incluir esse dependente, mas tem que fazer a comprovação normal de relacionamento. Tá. Em relação a essa questão da comprovação, que eu acho que é uma coisa também que eu fico me perguntando, e acho que muitas pessoas talvez se perguntam. Quando a pessoa não tem 12 meses morando junto, né? Qual seria a outra evidência, talvez mais forte, para comprovar essa relação? Então, por exemplo, eu estou há 6 meses morando com meu parceiro e eu já fiz um de facto. A gente poderia seguir com essa aplicação? Se você fez uma defecto, essa defecto que você fez agora vai substituir esses 12 meses, tá? Então, é um documento legal que vocês pediram para o Estado reconhecer que vocês estão numa defect relationship. Uma vez que você tem esse documento, colocou no processo, tá tudo certo. Mesmo que vocês não tenham 12 meses de coabitação. Ok. Esse visto, o 887, eu consigo aplicar estando fora da Austrália? O 887, ele era para ser aplicado somente aqui na Austrália, mas em função do Covid, existe aí um concession period, que eles dizem que você pode aplicar estando fora da Austrália, tá? Então, muita gente que estava preso, sei lá, foi visitar a família no Brasil, estava no 489, já estava quase pronto para aplicar, porque ia, sei lá, faltavam poucos meses para fechar os 2 anos de residência na área regional. Aí houve essa concessão, que ainda está vigente, que você pode aplicar mesmo estando fora da Austrália. Mas, via de regra, fora do período de concessão, somente aqui dentro da Austrália. Sim. Então, eu imagino que isso é por um tempo limitado. Isso. Eles ainda não trocaram, né? A concession period está desde fevereiro de 2020, se eu não estou enganada. E segue, né? Eles ainda não alteraram a legislação para dizer que o concession period terminou. Mas em breve deve terminar, né? Porque o pessoal já conseguiu voltar. Legal. Tá. Deixa eu ver agora, porque eu vi algumas pessoas aqui mandando umas perguntas, e aí vamos tentar responder as perguntas que a gente recebeu aqui. Claro. Tô voltando lá em cima. A Jéssica Monteiro perguntou se está incluso as FIIs do agente. Não, essas são só as FIIs do Departamento de Imigração, né? Vai depender muito de agente para agente. Não tenho como te dizer qual a FII que seria cobrada, né? Então, vai depender muito e vai depender de quando você vai estar pronto, porque os valores podem alterar também. Sim, é que assim, né, a consulta com o agente e o que o agente vai cobrar para te assessorar no processo é uma coisa. As taxas que você vai gastar com a aplicação dos vistos é outra coisa separada. Tá. Tem uma pergunta do Felipe aqui também. Ele perguntou: Seven Migration, tem algum agente focado para a área de engenharia? Não tem nenhum agente focado, especializado especificamente em engenharia, mas todos os agentes da Seven são aptos para responder qualquer questão relativa à engenharia. Tá, beleza. Deixa eu ver que eu acho que tem mais perguntas aqui. Tá, tem uma pergunta aqui. A minha filha mora em Sydney e teria que aplicar agora em setembro para o PR. Ela é cookery e mudou a regra. Ela tem que ficar mais 3 anos antes de aplicar. Tá um pouquinho confuso. Não entendi muito também. Porque o que acontece? O 489 é um visto regional. Se você não estiver morando na área regional, você não vai conseguir aplicar para o PR. Então, se ela tá em Sydney, talvez tenha alguma coisa aí que se não perdeu. bate. Exato. Tá.
Se puder mandar a pergunta de novo para a gente entender melhor, aí a gente responde. Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que foi ainda Trinidade. Tá, a gente não entendeu muito bem. Se você puder mandar de novo a pergunta para a gente poder te ajudar, a gente responde sim. A Natália falando muito esclarecedora essa live. Obrigada. Obrigada a vocês por participarem. Gente, se quiser mandar mais perguntas, estamos aqui. O Felipe, como trabalhar full time se o estudante não tem a permissão para isso? Tá, o 489 ele é um visto skilled, que você vai ser convidado para o estado, né? Então você já deveria estar nesse visto para trabalhar esse período full time para poder aplicar para o PR. Então, Felipe, talvez você esteja confundindo um pouco. Esse visto, ele já é um visto de permissão de trabalho, que você não tem nenhum tipo de limitação. O Student Visa é o 500, é totalmente diferente e ele pode te levar para um PR, dependendo do que você está fazendo, mas não é exatamente sobre o que a gente está falando hoje. Sim, perfeito. Tá, deixa eu ver que tem mais uma. Ela está dizendo que a filha estudou em Sydney. Então, na verdade, eu acho que não se encaixa muito nesse visto que a gente está conversando hoje, certo? Eu também estou achando que não. Fica um pouco complicado falar, mas assim, se a sua filha estudou em Sydney e ia aplicar para o PR em setembro e a regra mudou, tá um pouquinho estranho isso, né? Talvez ela tenha aplicado para algum visto regional e aí não foi chamada. Realmente, assim pelo que foi dito, eu não consigo esclarecer o que está acontecendo com a sua filha ainda. Tá. Alexandra, só uma coisa, eu sei que a gente, em todas as lives, né, que a gente vem fazendo, fala muito sobre skills assessment, essa coisa de como fazer esse processo. Eu acho que na live anterior a gente falou um pouquinho sobre isso também. A gente poderia explicar um pouco para quem está aqui na live hoje como funciona esse processo? No sentido de como que faz para aplicar para o Skills Assessment, como seria esse processo de uma pessoa, por exemplo, que está saindo do visto de estudante, encontrou caminho para o Skill Visa, qual seria aí as etapas? Que eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas ficam um pouco confusas de como faz de como migra, né? De um visto para o outro. Estou no visto de estudante, achei caminho para o Skill Visa, mas não sei direito como são as etapas, como funcionam os Skills Assessments, se eu tenho que comprovar experiência ou não, se é só a formação, é só mesmo um overview para entender o processo. Tá. Para qualquer skill visa, você sempre vai precisar de um skill assessment, que basicamente é reconhecer que você é um profissional daquela ocupação específica. Agora, o processo do skill assessment vai depender muito do que você faz como ocupação. Se você é engenheiro, se você é chefe, se você é, sei lá, enfermeiro. Então, o skill assessment, ele tem uma autoridade específica. Então, dependendo da tua ocupação, a autoridade vai fazer exigências diferentes. Então, não existe um processo unificado. Olha, você tem que fazer um skill assessment e tem que ter X tempo de experiência. Infelizmente, cada ocupação vai exigir uma coisa diferente e cada ocupação vai exigir também uma qualificação diferente. Então, às vezes, eu tenho clientes que dizem assim, eu trabalho há 5 anos com marketing, quero fazer meu skill assessment. Tô dando um exemplo bem aleatório, tá? Mas, por exemplo, a pessoa só tem um VET. Para ser marketing specialist, você tem que necessariamente ter um bacharel. Então, não vai adiantar nada essa experiência. Então, assim, é muito importante, com o skill assessment especificamente, que você consulte alguém que consiga te dar um norte do que fazer, né? E também, assim, outra coisa para quem está no visto de estudante. Se você está num visto de estudante e você vai ter direito ao Graduate Visa, talvez seja um pouco mais fácil para você fazer um Skill Assessment. Mas caso você não tenha direito ao Graduate Visa, talvez existam possibilidades da gente fazer com que você, mesmo no visto de estudante, consiga fazer seu Skill Assessment.
Então, de novo, seria uma coisa bem individualizada e caso a caso. Não é uma coisa que a gente consiga dizer, é só fazer isso para qualquer skill assessment. Ok, não. É perfeito, porque assim, eu vejo, né, muitas pessoas se confundem nessa questão do skills assessment, exatamente como você falou. Acho que muitas pessoas têm na cabeça, às vezes, que é uma coisa pronta, é um processo igual para todas as profissões. E, na verdade, não. Depende da sua área, depende da profissão e de qual órgão que regulariza a profissão na Austrália, né? E aí acho que eles ficam confusos. E, sem dúvida, para a pessoa que tem intenção de ficar na Austrália, de migrar, ela tem sim que passar por um agente de imigração para entender o processo dela em relação ao Skills Assessment e qual vai ser o caminho que ela vai seguir, né? Exatamente. Até porque às vezes a pessoa passa um tempão fazendo uma coisa dizendo, não, isso aqui com certeza eu vou conseguir, porque é só fazer isso. E aí você chega na hora de uma consulta e a pessoa já trabalhou 3, 4 anos naquilo achando que ia resolver e não resolve, porque afinal de contas você tinha que ter uma qualificação prévia. Então é bem importante, sempre que for possível, fazer um planejamento para que você não seja pego de surpresa quando você acha que você já está no final da jornada, né? Então, sim, é bem importante. E eu acho que é bem importante também entender que é uma coisa muito pessoal, né? É com cada caso é um caso. Às vezes a gente escuta, mas é porque eu tenho amigo, conhecido que fez assim, talvez vou tentar o mesmo caminho. E é importante entender que depende, né? Muito individual, de caso para caso. Exatamente. Eu tenho muitos clientes que vêm e dizem assim, não, mas meu amigo fez isso e conseguiu. Daí e vamos ver o que seu amigo tinha de qualificação. Ele realmente ele tem um bacharel de não sei o quê. O que você tem? Eu tenho um VET não sei o quê. Bom, isso já faz toda a diferença. Então, assim, o seu caso, por mais que pareça ser bem parecido com o amigo, com o vizinho, com o tio, não deve ser o mesmo. Então, não deve ser o mesmo. É super individual mesmo. Se pudesse ter uma fórmula mágica que servisse para todo mundo, ia ser muito fácil, né? Então, infelizmente, a gente não tem essa fórmula. Cada caso é um caso específico. É um caso. Sim. Deixa eu ver se acho que apareceram mais perguntas aqui. Tá. Como funciona a comprovação de 1 ano de experiência na regional? Se a empresa tem sede em outro estado, dá para aplicar mesmo os trabalhos sendo em regional de outros estados? Ficou um pouco confuso. Pode ser casual ou tem que ser contrato full-time? Pode ser casual, desde que você consiga comprovar que tem 35 horas semanais, né? Pelo menos. Se for mais, melhor. A questão da sede fica um pouco confusa. Se a sede da empresa é em Sydney, mas você trabalha na parte regional, você vai ter que comprovar que você está trabalhando na parte regional, né? Então, eu não sei qual é o trabalho dessa pessoa, mas vai ter que conseguir comprovar que foi feito na área regional. Não adianta você trabalhar remotamente para Sydney e não ter nada a ver com a área regional. Eles querem que você tenha trabalhado na área regional. Sim. Então, suponhamos, talvez a empresa tenha em vários lugares, né, em vários estados, está presente numa área regional. A pessoa trabalha para essa empresa, mas não necessariamente ela está na área regional. Daí não vai servir. Não tem como. Não tem como. Você tem que estar trabalhando na área regional, até porque uma das condições é que você esteja morando na área regional também. E tem que passar por todo o processo, imagino, acredito eu, de comprovação que realmente você está morando na área regional. Sim. E aí, pode até ser uma pergunta boba, assim, mas qual seria como que a pessoa comprova que ela de fato está morando na área regional e trabalhando na área regional? Bank statement é sempre uma boa comprovação, né? Com as transações diárias, porque aí vai ver que você está realmente morando na área regional, que seu pagamento cai na sua conta, é tudo na área regional. Lease agreement também, contas no teu nome, né? Que venham para tua casa na área regional. Tá, beleza, tá. Quem fez a pergunta foi a AF Sena. Então, espero que a gente tenha respondido aí para você. Ainda a Trindade está perguntando se a filha mudar para Adelaide, ela conseguiria o PR.
ela vai fazer o Skills Assessment agora em junho. Tá. Ainda está confuso, teria que saber quanto tempo ela tem de visto Graduate Visa, muito provavelmente. Não sei se dá tempo dela preencher os requisitos para Adelaide. Realmente teria que fazer uma consulta para a gente ver se ela está preenchendo o que precisa. Eu ia sugerir, acho que nesse caso é muito válido a pessoa fazer uma consulta, né? Talvez ela já tenha passado por algum agente de imigração, mas fazer uma consulta de novo para ela entender quais são as possibilidades, né? Nesse momento que ela está. O que ela tem que fazer. Então, se precisar, a Seven está aí disponível. Você quer falar um pouco, Alexandra, como as pessoas conseguem marcar a consulta, telefonando, website? Porque aí eu acho que nesses casos, é legal a pessoa fazer de novo uma consulta para ela saber onde que ela vai, qual que vai ser o caminho que ela vai seguir, uma vez que ela completou já a qualificação. Exatamente. Às vezes, durante, né, o planejamento da imigração, algumas coisas mudam e a gente precisa reavaliar o que precisa ser feito. Então, se vocês precisarem de uma consulta, a Seven, você pode fazer o agendamento com a Seven através do nosso site, que é www.sevenmigration.com.au. Lá vocês conseguem fazer o Booking Migration Advice. Uma vez que você fez o booking, você escolhe as datas e horários que ficam mais fáceis para vocês. Nós temos 8 agentes de imigração, então, assim, tem bastante horário disponível e provavelmente algum vai fechar com o que serve para você. Sim. E são, né, pessoas que falam inglês, português, espanhol, então conseguem atender aí diversos públicos. Exato. Tá. Deixa eu ver se deixa eu ver qual. O Yuri tá mandando aqui, na verdade, uma mensagem. Muito obrigada, Yuri. Agradecendo a Information Planet, porque ele chegou e ele tá adorando o suporte. Que ele amou a sede. Muito obrigada, Yuri. Yuri Amoedo. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, mais perguntas, pode ir mandando aqui, tá? Tá, uma pessoa mandou: estou indo com visto de estudante para aprimorar meu inglês. Eu poderia ter uma empresa digital como empreendedora? Poderia, mas não? Mas não é um assunto de imigração, né? Sim. Assim, acho que poderia, mas aí se você pensa talvez num caminho migratório, aí é chegar aqui mais uma vez, né? Fazer a consulta com o agente de imigração, entender um pouco do seu passado, o que você estudou, da sua experiência, para então traçar um plano, né? Então... principalmente ele que está vindo fazer inglês, né? Se tem a intenção de ficar, seria interessante, assim que possível, ver qual é o melhor plano de ação para conseguir migrar. A F. Sena, que tinha perguntado anteriormente, ela está trabalhando atualmente em Sunshine Coast, mas o escritório é em New South Wales. Tá, não tem problema. Se você está em Sunshine Coast, se você está em Sunshine Coast e está trabalhando aí em Sunshine Coast, não tem problema a sede ser em si, né? É Sydney, acho que ela falou que era sede, né? Desde que o trabalho seja feito. Desde que o trabalho seja feito aí de Sunshine Coast. Sim, o que você tinha falado. O que importa é a pessoa estar trabalhando e morando na área regional. Então, não importa se a empresa tem sede em outro lugar, né? Se o head office é em outro lugar, em outro estado. Exato. Tá. Tem algumas perguntas que acabam que fogem um pouco do que a gente está trazendo hoje. Então, gente, para vocês que têm dúvidas em relação a outros vistos ou o que vocês podem fazer, vocês podem contactar a Information Planet. No caso, se estiverem querendo renovar visto de estudante, precisando aplicar para visto de estudante, está saindo de um visto de turista que quer aplicar para estudante. E podem contactar a Seven Migration se vocês estiverem pensando já num caminho migratório para a Austrália. Tá? Hoje a gente está cobrindo aqui na live o 489 e o 887. As dúvidas que vocês têm em relação a outros vistos, vocês podem entrar em contato tanto quanto com a Information Planet ou com a Seven Migration, que a gente ajuda vocês com o maior prazer. Isso aí. Tá.
Bom, Alexandre, eu acho que a gente cobriu tudo em relação aos dois vistos, 489 e 887. Respondemos as perguntas aqui de todo mundo que tinha dúvidas. Eu só estou passando aqui de novo para ver se ficou alguma coisa que a gente não tenha visto. Eu acho que, bom, é isso. Muito obrigada pelas pessoas que estão aqui, que estiveram aqui com a gente, estão aqui com a gente participando. Como eu disse, mais uma vez, a Information Planet está aqui para ajudar vocês, né, para traçar plano de estudo, para talvez começar o caminho aí de um processo migratório que normalmente, na maioria das vezes, vai envolver sim uma qualificação. Então, é um processo, né? Você passa pelo visto de estudante, obtém a sua qualificação e aí temos a Seven Migration como parceiros para ajudar também no processo de quais serão os outros vistos, né? Quais são as minhas possibilidades. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a Information Planet. Temos, mais uma vez, escritórios aqui em Sydney, temos em Gold Coast, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide. Então, estamos presentes aí nas principais cidades, né, da Austrália. E estamos aqui para ajudar mesmo vocês. A Seven trabalha junto com a gente. Então, né, mais uma vez a Alexandra falou aí, se vocês precisarem de uma consulta, entra no website. Tem como ligar também, Alexandra, e fazer o booking por telefone? Normalmente o booking é pelo site, mas se você tiver alguma dificuldade por algum motivo, a Ju, que é a nossa Customer Service, vai estar sempre tentando ajudar da melhor forma possível para que faça o booking da consulta. Tá. Então, beleza. Eu acho que a gente encerra por aqui. Muito obrigada por ter participado mais uma vez, né, com a gente. Eu agradeço pelo convite. Sim, para quem tá aí com a gente, nós vamos continuar fazendo lives e abordando assuntos de outros vistos aí para vocês, porque acho que a nossa intenção é essa mesmo, né, Alexandre? É trazer informação, dividir informação, conhecimento e ajudar a galera aí que quer tanto uma qualificação e talvez ir embora para o Brasil, mas quem também quer uma oportunidade talvez de migrar e morar. Você gostaria de falar alguma coisa? Pode falar um pouco aí da Seven, se você quiser. Então, bom, queria agradecer, né? Porque é sempre bom estar aqui podendo ajudar as pessoas, esclarecer dúvidas. Às vezes, essas lives podem, né, ajudar tanta gente. E essa série de lives que a gente está fazendo é justamente para esclarecer o máximo possível sobre os vistos mais comuns aqui da Austrália, né? Então, vão estar todas essas lives gravadas. Se vocês têm dúvidas, olhem todas as lives, porque, assim, é um conteúdo de graça que vocês têm na mão de vocês e que vocês conseguem ter muita informação, né, com relação a ele. Então, e para quem está buscando aí um planejamento para emigrar para a Austrália, sempre é interessante contatar um agente de imigração, tá? Porque o planejamento é algo essencial. Porque, como eu estava dizendo antes, às vezes você acha que você está no caminho certo, chega para fazer uma consulta só achando que vai, né, resolver os últimos detalhes e você descobre que, na verdade, você estava fazendo as coisas erradas. Então, o quanto antes vocês puderem fazer um planejamento, melhor, porque aí você gasta menos, né? Você não vai ficar um tempão tentando fazer uma coisa que não vai dar certo. Então, é sempre bom ter um planejamento. Com certeza. E só pegando um gancho do que você falou, e eu super concordo. Gente, é muito conteúdo, muita informação gratuito, tanto no Instagram da Information Planet quanto no Instagram da Seven Migration. Então, assim, acho que é legal vocês irem lá, assistirem as lives, né? Voltar nas lives anteriores para poder entender, ficar um pouco por dentro também do assunto, fazer o seu próprio research, né? E até mesmo para chegar mais preparado para uma consulta, né, para chegar com o norte. E é o que eu falo com todos os meus estudantes. Se você quer um caminho, quer ver um caminho migratório, conversa com um agente de imigração, vamos marcar uma consulta e para entender qual é o seu caminho, qual, né, é muito individual. E ter certeza que você está trilhando o caminho certo e fazendo o investimento certo também, né? Exatamente isso. Porque às vezes, como eu disse, você não tem a informação certa, acaba com que você gaste mais
tempo e dinheiro aqui na Austrália. Sim, com certeza. Então tá bom, muito obrigada. Ótima sexta-feira. E, gente, continue acompanhando aqui Information Planet, Seven Migration, que a gente vai continuar trazendo conteúdo gratuito, muita informação para ajudar vocês. Muito obrigada, muito Alexandra. obrigada. Bom dia para você. Tchau. E a gente se vê. Até mais. Boa sexta para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.